Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, sua família, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu espero no meu amado e querido amigo Espírito Santo, que Ele possa iluminar-nos os olhos do nosso entendimento, e que essa palavra seja tão simples e tão descomplicada, mas ungida e divinamente inspirada por Deus, a fim de que áreas específicas da sua vida sejam trabalhadas pelo Espírito Santo. Esta mensagem não está chegando até você simplesmente por chegar até você. Eu acredito em que, biblicamente falando, em que o nosso Deus assim nos diz de forma bastante clara, que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, e ninguém vai ao Filho se o Pai não o enviar. Assim eu creio que assim, através desta mensagem, Deus possa falar com você em nome de Jesus. Eu quero lhe dizer que a minha pessoa, de mim mesmo, não tenho nada para lhe dar, mas há um Deus, e eu creio que está aqui neste momento, que quer falar ao seu coração, não só ao seu, mas de todos os que estão aqui para a glória e louvor do nosso Deus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir esse Deus todo-poderoso. Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus. Só para a tristeza ir embora. 1, 2, 3 e já. A angústia ir embora. 1, 2, 3 e já. Ô glória. Então aplaude esse Deus bem forte, irmão. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, por gentileza, e diz: Deus quer falar com você. Sim, talvez você me pergunte: por que o senhor tem tanta certeza de que Deus quer falar comigo? Por que o senhor tem tanta certeza? Porque você está aqui, e por você estar aqui é justamente a prova de que o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Uma vez que também você entenda que você precisa se deixar ser convencido por Deus. A parte mais difícil Deus já conseguiu, foi conseguir trazer você até aqui. Agora é você inclinar os seus ouvidos, como muitos na Bíblia, e disseram: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Agora, nesse exato momento, toda atenção é necessária, de você estar atento para o que o meu amigo Espírito Santo tem para falar ao seu coração. Amém, pessoal? Glória a Deus. Por gentileza, coloca a mão no teu coração e fecha os teus olhos e diga: Senhor Jesus, usa o teu servo nesta noite em áreas específicas da minha vida. Fala comigo, Senhor. Ilumina os olhos do meu entendimento. Ele não sabe nada ao meu respeito do que se passa comigo, na minha casa, na minha família. Ele não sabe nada. Então usa-o por divina inspiração e revelação, e anuncia-me por meio da tua palavra áreas da minha vida, como se ele soubesse. Ele não anda comigo, mas o Senhor anda comigo. Então o Senhor sabe tudo a meu respeito, do que eu estou passando, do que estou atravessando, por dentro e por fora. Fala comigo, Senhor. Muito obrigado por estar aqui nesta noite, na tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz a tua oração, Pai, em nome de Jesus. Graças te dou por usar vasos de barro, e te peço, ó Deus, que me conceda graça aos olhos de teu povo, por meio da sua palavra, e que a sua palavra vá e produza o resultado para o qual ela estará sendo enviada. Fala conosco nesta noite, eu te peço. Repreende principados, potestades, que os teus anjos, ó Deus, estejam neste lugar, em o nome de Jesus. E você que crê, diga amém, e aplauda Jesus, por gentileza. Todos os meses, para a glória de Deus, nós buscamos na palavra de Deus
vivermos o mês de forma específica. A maior tragédia da vida de uma pessoa não é a morte. A pior tragédia da vida de uma pessoa é uma vida sem propósito. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Olhe para cá, por gentileza. A pior tragédia na vida de uma pessoa não é a morte. Eu não sei se você sabe, mas acredito que sim, que a morte é inevitável. É inevitável a morte. Mas o bem da verdade você precisa entender no seu coração, que a pior tragédia da vida de uma pessoa não é a morte, é uma vida sem propósito. Quando você não tem um propósito definido dentro de você, quando você não sabe exatamente o que você quer da sua vida, você corre o sério risco de desperdiçar a única vida que Deus te deu. E o que é pior do que desperdiçar, é você colocar na conta de outrem o porquê da tua vida está como ela está. Entenda isso em nome de Jesus. Eu vou repetir porque eu quero que você pare um pouco e pense sobre o que o meu amigo Espírito Santo está falando com você nessa noite em nome de Jesus. Eu não sei como você se encontra exatamente nesse momento, se feliz, triste ou abatido, se motivado ou desmotivado, encorajado ou não encorajado. Mas o que eu quero lhe dizer é que a palavra de Deus, ela não vem simplesmente para dizer: encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Não. A palavra de Deus vem para nos confrontar. A palavra de Deus vem para aguçar a nossa fé. A palavra de Deus vem para desvendar os nossos olhos no que é espiritual e no que está a minha, a tua, a nossa volta. A palavra de Deus não vem para nos levarmos para um lugar de conforto, no sentido de comodismo. Pelo contrário, a palavra de Deus vem para transformar, para mudar, modificar. É isso que por o propósito de vir a palavra de Deus. Então a maior tragédia na vida de uma pessoa não é a morte. A maior tragédia na vida de uma pessoa é uma vida sem propósito. E eu quero que você repita isso por gentileza. Diga: a maior tragédia na vida de uma pessoa não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Se você é uma pessoa em que você está vivo, sim, louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso, louvado seja Deus, mas não aproveitar a única vida que você tem porque você não tem um propósito definido. Se você não tem um propósito definido, se você não sabe exatamente o que você quer da sua vida, qualquer resultado para você é satisfatório, e não importa seja ele qual for. Então eu vou repetir: se você não tem um propósito definido na sua vida, eu estou me referindo a um propósito definido. O que é um propósito definido, pastor? O senhor pode me dizer por gentileza? É saber exatamente o que eu quero sem sombra de dúvida. É eu saber o que eu quero sem sombra de dúvida. Então quando você tem um propósito definido, você tem que entender que você terá um lugar de partida e um lugar de chegada. Mas entre o lugar de partida e o lugar de chegada, você tem uma trajetória, você tem um trajeto, você tem um percurso. E muitos, na verdade, se preparam até para sair do lugar de saída. E, na verdade, estão animados e motivados para chegar no lugar da chegada. Mas elas esquecem que mais importante do que simplesmente ter um ponto de partida. Como assim um ponto de partida? O senhor pode me explicar, por gentileza? Então vamos lá. Então de repente você diz assim: menino, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um mestrado. É isso que eu vou fazer. Pronto, acabou, eu vou fazer um mestrado. Não, na verdade, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar à sala de aula. É isso que eu vou fazer. Não, na verdade, a partir de hoje, eu vou deixar de me auto-sabotar. O livro que eu começar, eu vou ler até o fim. Pronto, é isso que eu vou fazer. Não, na verdade, a partir de hoje, eu vou verdadeiramente colocar a minha vida no altar e vou servir a Deus de todo o meu coração. Amém. Glória a Deus por isso. O que eu quero lhe dizer é que esse é o seu ponto de partida. E nesse seu ponto de partida você está animado, você está motivado, você está incentivado.
Você então é aquela pessoa em que qualquer um olhando para você diz: nossa, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Então você sabe exatamente o que você quer. E no seu ponto de partida pode ser que você não esteja nos seus melhores dias. No seu ponto de partida pode ser que você esteja fazendo isto por conta de que você já não está suportando a situação em que você se encontra. De repente você pode voltar a fazer um mestrado ou uma faculdade, ou de repente você está decidido colocar a sua vida no altar e viver para Deus de verdade. E tudo isso por conta de um momento, de uma situação, de uma circunstância que você está passando. De repente você bate o pé e diz: menino, sabe de uma coisa? A partir de hoje eu vou mudar de vida. E de repente você decide realmente mudar de vida, não por conta de você ter um compromisso consigo mesmo. De repente você bate o pé e diz: eu vou mudar de vida, mas por conta de outras pessoas, e não por conta de você mesmo. E muitos são dos que na verdade até começam bem, até que realmente começam bem, mas tem a trajetória, tem um percurso que leva até você alcançar esse objetivo. E no meio de tudo isso, vem os impasses, vem as lutas, vem as dificuldades, vem as afrontas, vem os ventos contrários. E de repente, muitos são dos que na verdade, infelizmente, ficam na metade do caminho. Quantas coisas na vida você não já começou? Quantas coisas na vida você não já deu início, você não já começou? Talvez você está lá empilhando livros em cima de livros na sua estante, em que você foi lá, começou, não concluiu, não deu continuidade, não terminou, e você já guardou. Ou de repente, seja lá em que outra área, que seja ela da sua própria vida. O bem da verdade é que a maior tragédia na vida de uma pessoa não é a morte. Não, não é a morte, não. Meu Deus, que tragédia, meu Pai do céu. Não! A maior tragédia na vida de uma pessoa é uma vida sem propósito. Se eu chegar até você e lhe perguntar, no automático, qual é o propósito da sua existência? Qual é o propósito definido que você tem para você mesmo? Se você é aquela pessoa que infelizmente demorar a me dar a resposta, então lógico, eu vou saber que duas coisas aconteceram. Primeiro, você foi pego de surpresa, então vou relevar. Mas segundo, de repente é que realmente você não sabe o que você realmente quer na sua vida. Qual é o propósito da sua vida? No que realmente você pretende se tornar? Que tipo de profissional você quer ser? Você quer ser um profissional de excelência ou você quer ser somente um profissional amador? Que tipo de professor você quer ser? Mais um professor ou você quer ser um professor de excelência? Quais os cargos que você almeja alcançar realmente na sua caminhada, na sua vida? Que tipo de mecânico você quer ser? Que resolve o problema de alguns carros ou que resolve problemas difíceis de alguns demais outros carros? O bem da verdade é que sempre nós queremos colocarmos na conta de Deus os nossos resultados. É verdade, nós sempre queremos colocarmos na conta de Deus os nossos resultados. Como que se Deus fosse o culpado de estarmos hoje como nós estamos. Não, Deus não é culpado de você estar como você está. Se você realmente cuidasse desse seu corpo, você hoje não estaria como você se encontra. O que é interessante é que nós sabemos, biblicamente falando, que o Senhor nosso Deus é responsável pela nossa cura. Louvado seja Deus. Pelas pisaduras de Cristo fostes curados, Isaías capítulo 53. Mas o que é interessante é que nós somos responsáveis pela nossa saúde. Existe uma grande diferença. Olhe para cá e preste atenção. Deus é responsável pela nossa cura, mas você é responsável pela sua saúde. Existe sim uma grande diferença. Existe a diferença que se eu não cuidar deste corpo, sabendo eu que é um corpo e que esse corpo pode facilmente ficar doente, se eu não tenho essa responsabilidade comigo mesmo,
Acaba que eu vou sempre vir e volta estar colocando na conta de Deus, e a grande questão vai ser essa, e o questionamento vai ser a seguir: Senhor, por que que eu estou assim? Por que que eu estou dessa forma? Por que que eu estou desta maneira? Isso implica em toda e qualquer área da minha, da sua, da nossa vida. Entenda que Deus não é responsável pelos nossos resultados. Nós somos responsáveis pelos nossos resultados. Deus nos deu-nos o livre-arbítrio, e se não soubermos utilizarmos, nós podemos utilizarmos contra nós mesmos. Isso mesmo. Deus deixou-nos o manual. Assim como um teclado que se acompanha com manual, assim como um violão que se acompanha com manual, assim como uma televisão ou qualquer outro que seja o objeto criado pelo homem, sabemos que acompanha o manual. É impressionante. Só que na verdade nós cometemos um sério erro. Mesmo tendo o manual e não lendo o manual, nós partimos para o seu uso, e muitas vezes nós não extraímos daquilo tudo que ele nos oferece. A mesma coisa é o Senhor nosso Deus. Ele nos deixou-nos o manual, do qual nós podemos chamarmos de manual do Criador. E por nós não lermos, não conseguimos extrairmos para nós tudo que ele nos oferece. A Bíblia diz que tudo que discerne a vida e a piedade, Cristo nosso Senhor já nos concedeu para seu louvor. Olha o que a Bíblia diz: tudo que discerne a vida e a piedade. Quando ele diz a vida e a piedade, ele está se baseando em você desfrutar da vida, a única vida que ele te deu. E quando eu digo aproveitar da vida, não é viver uma vida, sabe, totalmente jogada de qualquer jeito, não, mas uma vida com compromisso. Em cima disso, nós vamos vivermos esse mês, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, aprendemos um pouco sobre o que a palavra de Deus diz sobre crescimento financeiro. Todos os meses nós aprendemos, sempre baseado em alguma coisa na Bíblia. Mês retrasado, nós aprendemos sobre a intercessão. Mês passado, nós aprendemos, para a glória de Deus, sobre sermos uma pessoa motivada, uma pessoa que encara a vida verdadeiramente como ela é, sem pretexto, sem desculpa. E aí nós aprendemos sobre superação. Aqui no livro de Isaías, capítulo 45, assim diz o Senhor. Amém? Vamos lá. Está escrito, Isaías 45, 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Deixa eu fazer uma pergunta: há irmãos ungidos por Deus aqui nessa noite? Não deu para me convencer, ainda está meio que em dúvida, parece. Existem pessoas ungidas aqui nessa noite? Eu vou perguntar só para os irmãos homens, no nome de Jesus. Os irmãos em Cristo Jesus, existem irmãos ungidos aqui nessa noite? Só para as irmãs lavradas, remidas, compradas no sangue de Cristo. Existem irmãs ungidas aqui nessa noite? Sim, a questão é o que significa Deus expressar, assim diz o Senhor ao seu ungido. O que significa ser ungido? Bem, a palavra ungido vem de unção. E uma vez que esta pessoa recebe a unção, ela é uma pessoa ungida. Mas o que é interessante é que esta palavra ungido, que vem de unção, também significa separado para Deus. Então, quando eu lhe faço essa pergunta, existem irmãos ungidos aqui nesta noite? Eu estou fazendo essa pergunta: existem aqui irmãos que foram separados por Deus e para Deus? É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, assim diz o Senhor ao seu separado. E separado para quem? Separado para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele quem escolheu a vós. Olha que coisa linda. Isso mesmo. Você que está aqui nesta noite, creia e tenha isso no seu coração. Você não serve a Deus por escolha própria. Não, pastor, fui eu quem bati o pé e disse, eu vou a partir de hoje servir a Deus. Não funciona assim. Não é dessa forma, não é desta maneira.
A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que ninguém vai ao Pai sem que o Filho não o queira, e ninguém vai ao Filho sem que o Pai não o envie. Ele disse: não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós, diz a palavra de Deus. Então esta escolha partiu da parte do Senhor nosso Deus. Então você que está aqui nesta noite, coloque isso no seu coração. Você não é mero do acaso. Você não está servindo a Deus simplesmente por servi-lo, não. Você faz parte da escolha de Deus. Diga: eu sou escolhido por Deus. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Diga: você está sentado ao lado de um escolhido de Deus. Oh glória! Você está sentado ao lado de um escolhido de Deus. Deus te escolheu. Você é escolhido por Deus. E ele continua, vamos lá. Assim diz o Senhor ao seu ungido, ao seu escolhido, a Ciro. Bem, eu acredito que esse Ciro já não existe mais. Nossa, só da partida de Cristo e de estar assentado à destra da majestade das alturas já fazem 2025 anos. Se eu fosse calcular nos tempos que Isaías escreveu aqui para Ciro, nossa, aqui já vai para muito mais do que 2025 anos. Então eu acredito que Ciro já partiu. Então eu posso tirar o nome Ciro, porque na verdade já não serve mais o que está escrito para ele. Então eu posso dizer: assim diz o Senhor ao seu ungido, ao Onassis. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita para mim, a Bíblia foi escrita para você, para que nós a tomemos posse para a glória de Deus. Então quando ele diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, eu vou pedir que você diga o seu nome. Você pode fazer isso, amém? Isso quer dizer você tomar posse, você se apropriar do que está escrito na palavra de Deus. Vamos lá. Assim diz o Senhor a seu ungido. 1, 2, 3 e já. Bem, eu acredito que dá para ser melhor, em nome de Jesus. Vamos lá. Assim diz o Senhor ao seu ungido. 1, 2, 3 e já. A quem tomo pela mão direita. Preste bem atenção. É impressionante se dizer que quem está dizendo isso é Deus. Quem está dizendo isso é Deus. E Deus está dizendo que a mim, a você, a nós, Ele nos ungiu, Ele nos escolheu. E Ele está dizendo que a mim, a você, a nós, Ele nos toma pela mão direita. Sim, mas espera ainda, eu não estou vendo aqui. Você consegue vê-lo? Eu não estou conseguindo ver Ele aqui. Sim, mas eu não preciso ver para crer, porque eu creio mesmo sem ver. Preste atenção nisto. Quantas vezes você não é levado a acreditar que você está só? Quantas vezes o inimigo não impõe uma depressãozinha, uma tristeza, uma angustiazinha, uma ansiedadezinha, um medozinho, umas incertezazinhas? Quantas vezes o inimigo não consegue dizer a você que você não é ninguém, que você não é nada? Quantas vezes você não adentra para dentro do seu quarto e lá não fica no cantinho da parede todo acuado, triste, abatido, desmotivado, desencorajado, porque você é levado a crer nos seus pensamentos de que Deus não se importa com você, de que Deus não dá a mínima para você, de que Deus não liga para você, e que você está completamente, totalmente, inteiramente só. Só que quando eu leio a Bíblia, não é isso que na verdade é. Porque a Bíblia diz: assim diz o Senhor ao seu escolhido, ao seu ungido, ao seu separado. E ele então diz a Ciro: a quem tomo pela mão direita. E ele vai nos dizer mais, olha só o que é que ele diz: para abater as nações de diante de sua face. Para abater as nações de diante da sua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Dá para você imaginar, não sei se você já deve ter percebido, é como que se você pegasse na mão do seu filho. Então de repente você pegou na mão do seu filho, e com a outra mão você então estende ela para frente, e agora você começa então a andar com seu filho,
e você está segurando na sua mão direita. E agora eu quero que você veja essa cena, porque é o que a Bíblia está nos mostrando e está descrevendo uma ação, sim ou não? Está descrevendo uma ação. Preste atenção nisso, por favor. Ele está descrevendo uma ação, e essa ação é do invisível, que se é preciso crer, acreditar, para que isso possa acontecer. E de repente ele está dizendo que ele me toma, ele te toma, ele nos toma pela minha, pela tua, pela nossa mão direita. E agora de repente a Bíblia está dizendo o porquê e o para quê. Porque ele diz para propósito, a palavra para propósito. Então ele nos diz o porquê que ele nos pega pela mão direita. E ele diz para abater as nações de diante de sua face. Você que está aí com receio, preocupado, inquieto, inseguro, ai meu Deus do céu, meu Pai do céu, onde eu trabalho, Jesus, aonde eu moro. Pois é, Deus está dizendo que Ele abate as nações. E Ele continua para abater as nações de diante da sua face e discernir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não. Então Ele te toma pela mão direita, e Ele segura na tua mão, Ele olha para mim, Ele olha para você e diz, vamos, e Ele estende a outra mão, então é como se Ele estivesse dizendo, bora, todos saem da frente, que se antes vocês conseguiam paralisá-los, se antes você conseguia pará-lo, agora eu quero é ver se vocês vão conseguir fazer isto. Você deve lembrar do que está escrito, por um caminho teu inimigo virá, mas por 7, como pode por 7 fugir diante de mim, diante de você? O que foi que mudou? Porque a Bíblia diz que por um caminho. Quando a Bíblia diz por um caminho, está dizendo por uma área da sua vida. Por um caminho, por uma área da sua vida. A Bíblia diz que por um caminho, o meu, teu, nosso inimigo, o meu, teu, nosso adversário virá. Mas a Bíblia diz que por 7 caminhos fugirá de diante de vós. Então existe algo que Ele vê e que nós não conseguimos ver. E Ele, quando põe os olhos focados em mim, focados em você, e nós cremos que o Senhor nos toma-nos pela minha, pela tua, pela nossa mão direita, e Ele diz para descingir, e Ele diz para abrir portas, então Ele vai a minha, a tua, a nossa frente. Isso é tão provado biblicamente, que no versículo de número 2, olha só o que é que Ele diz: eu irei adiante de ti. Aleluia. Eu irei adiante de ti. Eu irei à sua frente. Não na retaguarda, não só na direita ou só na esquerda. Ele está dizendo, ei, eu vou à sua frente, eu vou adiante de ti. E ele continua dizendo, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Diga a ele, vai diante de mim para endireitar os meus caminhos tortuosos. Bem, olhe para cá e olhe para o seu irmão que está do seu lado, diga, se prepare agora. Talvez você não vai gostar do que você vai ouvir, mas você precisa ouvir pelo Espírito Santo. É interessante que Ele nos toma pela mão direita. É impressionante dizer que a Bíblia diz que Ele toma a nossa dianteira, a nossa frente. É impressionante dizer que nós ficamos felizes porque Ele faz com que as portas se abram, e a Bíblia diz que ninguém irá conseguir fechá-las. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente ficamos mais felizes ainda porque a Bíblia diz que Ele vai adiante de nós. Nossa, isso é extraordinário, isso é maravilhoso, isso é fabuloso. Glória a Deus por isso. Só que de repente Ele diz assim, e endireitarei os caminhos tortuosos. Ele puxa o freio de mão e Ele diz, eu vou adiante de ti. Sim, as portas lhe serão abertas e ninguém fecharão. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa em particular. Eu vou adiante de ti, mas antes que as portas se abram, antes que as coisas comecem a acontecer, eu vou ter que, primeiro de tudo, endireitar os teus caminhos tortuosos. O que quer dizer com isso? As besteiras que você fez, os erros que você cometeu. Preste atenção nisto. É impressionante se dizer
que de duas formas nós, infelizmente, passamos por situações, adversidades e problemas na nossa vida. Preste atenção, olhe para cá. Não existe três, só existe duas. É impressionante se dizer que de duas maneiras nós passamos por adversidades e por problemas na nossa vida. O primeiro é causado por nós mesmos. Nós mesmos causamos os nossos próprios problemas, que já é ruim, mas para piorar, engrossar o caldo, e quando damos a outrem, infelizmente, forma maneira de causar-nos para nós os nossos próprios problemas. Pare para pensar. Então, na verdade, você pode ser o que causa para si mesmo os seus próprios problemas. E como é que nós podemos causarmos os nossos próprios problemas? Aí eu dou uma marcha ré e volto para o manual do Criador. Quando a Bíblia Sagrada diz assim, que existem certas companhias que corrompem o bom costume. Então Deus está dizendo, cuidado, hein? Existem pessoas que não é bom você se acompanhar com elas, porque elas podem te levar a corromper os bons costumes. E de repente nós batemos o pé e dizemos assim, não, nada disso, não tem nada a ver. Sim, tem tudo a ver, porque a Bíblia nos adverte. Está escrito na palavra de Deus que há certas companhias que corrompem o bom costume. E que de repente, se você não atentar, se você não abrir os seus olhos, você pode ser levado até mesmo a ficar contra pessoas da sua própria casa, quando esses da sua casa tentam lhe avisar. Cuidado com fulano, cuidado com Beltrano. Lá se vem você com as suas besteiras. Não, pelo amor de Deus. Não, olha, eu não quero mais nem ouvir. E Deus está tentando te abrir dos teus olhos. Deus está tentando ver se você acorda, para ver se você desperta. Mas você insiste naquela amizade. Uma vez que você entenda no seu coração que uma amizade verdadeira te aproxima de Deus. Vou repetir. Uma amizade verdadeira te aproxima de Deus, não te distancia de Deus, não te tira da presença de Deus, não te tira da casa de Deus. Uma verdade verdadeira é aquela pessoa em que ela te aproxima de Deus. E se essa pessoa te aproxima de Deus, é porque esta pessoa ela não vai coabitar, aceitar ou fazer vistas grossas diante dos erros que possivelmente você pode estar cometendo. Mas só que às vezes nós desconsideramos e acabamos pagando o preço. E agora nós rumamos em um caminho totalmente tortuosos. E agora estamos sofrendo. E oramos a Deus e pedimos, Deus, o Senhor pode me ajudar. E nós queremos que Deus venha em nosso socorro. Nós queremos que Deus estenda as mãos e nos tome pela mão direita e abra-nos as portas, alargue as nossas fronteiras, amplie os nossos territórios e que as coisas vão muito bem, obrigado. A única coisa que nós não queremos é sermos repreendidos. A única coisa que nós não queremos é aceitarmos que estamos errados e que possivelmente podemos termos criado para nós mesmos aquele problema. E aí Deus então ele está dizendo, eu te tomo pela mão direita, eu vou adiante de ti, mas para endireitar os teus caminhos tortuosos, quer dizer, para consertar, para reparar as besteiras que você fez. Então de repente você é aquela pessoa que hoje está passando por um momento difícil financeiro. E de repente você coça a cabeça e você diz, meu Deus, eu não sei por que eu estou passando por isso. Eu não sei por que eu estou nessa situação. E aí de repente você passa horas e horas no TikTok, horas e horas no Facebook, e horas no estragado. E aí de repente você está passando por situação financeira e você fica se perguntando, meu Deus, por que eu estou passando por isso? É impressionante que, biblicamente falando, você não recorre ao que Deus fala sobre como você lidar com o seu próprio dinheiro. E você está passando por um problema financeiro e você não sabe o porquê. Você não consegue entender o porquê. Eu aprendi biblicamente falando e não me canso de dizer, Deus perdoa pecados, mas dinheiro não perdoa erros. Sim, Deus perdoa pecados. Se você pecar e confessar, Deus lhe perdoará. Mas dinheiro não perdoa erros. Você terá de aprender com seus próprios erros. E muitas vezes alguns ainda passando por determinados tipos de problemas financeiros,
conseguem se reerguerem, mas voltam de novo a cometer os mesmos erros. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que o dinheiro responde por tudo. O próprio Deus diz isto. O que é interessante é que muitas são das pessoas que elas se preocupam no ganhar, mas elas não se preocupam em como administrar. Não importa o quanto você ganhe, você pode ganhar rios de dinheiro, é mais importante você administrar. Porque não é o quanto que você ganha que vai determinar o seu padrão de vida. O seu padrão de vida vai ser determinado como você administra o que você ganha. Na verdade, muitas são das pessoas que elas não chegam nem a ganhar, porque elas já gastam antes de ganhar. Você deve conhecer pessoas assim. O dinheiro nem chegou, elas já estão devendo. Elas não tiveram nem sequer um relacionamento, sabe, no bom sentido, com que elas estão trabalhando para ganhar. Sabe, elas não conseguem ter esse relacionamento, sabe, de dizer, nossa, uau, glória a Deus, obrigado Senhor. Então na maioria das vezes elas já procuram com que gastar antes de ganhar. Só em ficar sabendo que vai ter um aumento, elas já estão pensando como é que elas vão gastar. Porém a Bíblia Sagrada diz que o tolo, está escrito, viu, não sou eu quem digo, é a Bíblia. A Bíblia diz que o tolo esgota todo o seu azeite, e logo lhe sobrevindo a pobreza. E essa é uma das grandes realidades. Muitos de nós trabalhamos com a mentalidade de sermos excelentes trabalhadores. Sim, eu lhe aplaudo por isso. Ótimo, glória a Deus por isso. Porque na verdade nós não podemos comermos o pão da preguiça. A Bíblia Sagrada diz que o preguiçoso muito almeja e nada alcança. Nós somos trabalhadores por natureza, acordamos cedo, arrumamos a nossa cama, atamos então a nossa rede, tomamos o nosso banho e rumamos para a faculdade, rumamos então para os dias dos nossos trabalhos, e assim a coisa vai. Nós realmente nos preocupamos em como ganhar, mas não nos preocupamos como administrar. Na verdade, já diz um grande homem que lida com essa área financeira, em que o que nos prospera não é o quanto na verdade você ganha, mas no que você gasta. E essa é uma grande verdade, é no que você gasta. É o tipo de mensagem que nós não queremos, sabe por quê? Porque na verdade nós estaríamos dando aleluia e glória a Deus se aqui no altar o Espírito Santo estivesse dizendo assim: ei, você vai prosperar, Deus vai te abrir tuas portas, alargar tuas fronteiras, ampliar os teus territórios. Mas a pergunta é, eu perguntaria para Deus: Deus, o Senhor não pode ensinar isso para eles, Deus? Se o Senhor ensinar para eles que o Senhor vai abrir as portas para eles, se o Senhor disser para eles que o salário deles vai aumentar, e não falar para eles o que eles têm que fazer para se manter e administrar o que o Senhor vai fazer na vida deles, eles vão jogar fora, Deus. Então o Senhor não pode ensinar isto. Na verdade, sabe, nós queremos o problema resolvido, nós não queremos aprender como evitar os problemas. E é melhor se aprender a se evitar do que ter de se aprender. Quando você entende no seu coração isso de verdade, muitas são das pessoas que elas querem encurtar caminho. O senhor tem aí, por gentileza, a pílula da solução? Sim, eu queria que o senhor pudesse, por favor, o senhor pode me dar a pílula da solução? Eu quero meu problema resolvido. A única coisa que eu não quero é assumir um compromisso de uma mudança de atitude, de comportamento de vida, para que eu possa aprender a lidar com esses problemas e conseguir resolvê-los e não voltar a tê-los de novo. Se você não aprender a lidar com pessoas difíceis, não importa quantos funcionários você vai ter, você sempre nessa área vai ser um alvo fácil para cometer sempre os mesmos erros. Você precisa entender que é mais importante aprender a lidar do que simplesmente você aprender a resolver. Porque você pode aprender sim a resolver e logo depois você voltar a cometer os mesmos erros de novo. Só que na verdade, como eu já lhe disse agora há pouco, é o tipo de pregação que não nos motiva, nem nos incentiva. Na verdade fica nos pensativo: nossa, espera ainda. Então a Bíblia está dizendo
Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus por isso. E ele continua dizendo, vamos lá: quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu farei por você o que você não consegue fazer. Versículo de número 3. Olha o que a Bíblia Sagrada diz: dar-te-ei os tesouros escondidos. Então ele está dizendo que existem coisas que ainda outras pessoas estão conseguindo descobrir, e Deus sabe onde está, e Deus quer revelar a você em nome de Jesus. Mas para Ele me revelar, para Ele te revelar, para Ele nos revelar, primeiro Ele nos toma-nos pela mão direita, depois então Ele vem abrindo-nos as portas, depois então Ele vem para consertar os nossos caminhos tortuosos, para reparar os erros que nós cometemos. Então todo um processo. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Sabe aquela ideia que ninguém nunca teve? Sabe aquela ideia, sabe? Aquela luz que se acende, aquela ideia que, nossa, espera ainda, uau, isso daqui, nossa, isso aqui ninguém nunca teve. Sim, existem ideias que ninguém nunca teve. Nós chamamos o nome ideias, mas se nós pudermos dizermos inspiração. Sabe aquela inspiração? Então a gente, quando entra na Bíblia, a gente vai ver muito isso. E a Bíblia diz: dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Mas para quê, Senhor? Para quê? Ele diz: para. De novo, propósito: para que saibas que eu sou o Senhor. Para que você saiba que Ele é o quê? Não, esse Senhor eu não conheço, é muito fraquinho. Mais fraco que caldo de bila. O Senhor que eu conheço, pelo que eu posso perceber, não está nem com minúsculo, está com maiúsculo. Então eu vou dizer Ele de uma forma mais expressiva, sabe? Porque Ele é exatamente como eu expresso. Então eu posso dizer: Senhor. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: ô irmão, vai morrer longe de mim. Como, diga você mesmo, como eu respondo à vida, é como eu me encontro por dentro. Então vamos aqui, vamos lá. Dar-te-ei os tesouros escondidos. Quem recebe? Dar-te-ei os tesouros escondidos. Quem recebe? E as riquezas encobertas. Quem recebe? Propósito, para quê? Para que saibas que eu sou o Senhor. Então aplauda em nome de Jesus. Olhe para cá para nós terminarmos. Senhor, Senhor. Olhe para cá, por favor. Eu amo a Bíblia. Meu Deus, que coisa bonita. Para que saibas que eu sou o Senhor. Só que existe uma coisa que, se nós não tivermos um certo cuidado, nós podemos nos relacionarmos com Deus como nós nos relacionamos com pessoas. Então, por exemplo, talvez você trabalhe com pessoas que são mais novas do que vocês, mas é o seu patrão, é a sua patroa. E como é que você o chama? Senhor. Olhe para cá. Preste bem atenção, que o Espírito Santo de Deus ilumine os olhos do seu entendimento agora. De repente você trabalha com pessoas, ou para pessoas, que é até mais novo do que você, mais nova do que você, mas ocupam uma posição de autoridade. E você o chama de quê? Senhor. O Senhor está bem, a senhora está bem. Na verdade, a palavra Senhor é uma forma de tratamento, de respeito. Escute isto. Então você usa essa expressão com pessoas mais velhas, ou que ocupam uma posição mais elevada, ainda que não sejam mais velhos do que você. Seu pai você o chama de Senhor, sua mãe você a chama de senhora.
De repente você tem pessoas na sua rua que você, ao amanhecer do dia, bom dia, o senhor está bem? Você usa também esta mesma palavra, Senhor. Então, na maioria das vezes, nós levamos para Deus a mesma expressão, Senhor, que não surte efeito. Quem aqui saberia me dizer Salmo 23, versículo 1? Salmos 23, versículo 1. Quem aqui saberia me dizer de cor e decorado? Vamos lá? Eu vou dar uma deixa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto, não vou dizer qual é o versículo. Não vou dizer, não me pergunte, não quero saber. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vou dizer para ninguém. Mas vamos aqui. Salmo 23, 1. O que está escrito? Meu Deus, eu fico me perguntando por que eu estou aqui pregando, se vocês já sabem. Mais uma vez. Sim, você sabe o que é interessante? Que todos, na maioria das vezes, conhecem esse versículo. Alguns têm estampado até nos seus carros, outros na porta da sua casa, outros estão lá no seu escritório, na sua loja, bem, e assim a coisa vai. E o que é interessante é que muitos, por conhecerem esse versículo, se relacionam com ele, mas não mais como deveriam se relacionar. É como que se a palavra de Deus tivesse prazo de validade. Escute isto. É como que se a palavra de Deus tivesse prazo de validade. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus não tem prazo de validade. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Não tem prazo de validade. Porém nós expressamos o Senhor como uma forma de tratamento, de respeito, como nós também assim fazemos com outras pessoas que ocupam um cargo, que ocupam uma posição ou que são mais velhos do que nós. Eu estou falando isto porque, infelizmente, muitos têm a se auto-sabotar dentro de si mesmo. A palavra Senhor, biblicamente falando, olhe para cá, por favor. A palavra Senhor, biblicamente falando, quer dizer dono. Dono. Como Ele pode me dar os tesouros escondidos? Como Ele pode me dar as riquezas encobertas, se Ele não for o dono? O que Ele quer dizer aqui é o seguinte: eu posso fazer isso por vocês, porque eu sou dono. Sacode esse irmão que está do seu lado e diga: acorda, você não está entendendo. Ele está dizendo: eu sou o dono. Por que eu posso abrir as portas? Por que eu posso fazer tudo isso que eu acabei de lhe dizer? Porque eu sou o dono. Então o nome Senhor no hebraico quer dizer dono, dono majoritário. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que Ele o dá e dar a quem Ele bem o quer. Então quando você ler Deus dizendo: olha, eu vou te dar os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o dono, o Deus de Israel, para nós terminarmos, que te chama, muito obrigado, eu recebo. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, Senhor, por ser conhecido por ti, pelo meu nome. Eles não, mas eu sou. Porque eles estão dizendo pelo teu nome, então o Senhor chama pelo meu nome. Eu acabei de dizer para vocês, dando a entender sobre Ciro, pedi para que vocês colocassem o nome de vocês, e vocês já esqueceram. Então vamos aqui. Dar-te-ei os tesouros escondidos, quem recebe? Amém. E as riquezas encobertas, quem recebe? Amém. Para que saibas que eu sou o Senhor, o dono, o Deus de Israel. O Deus de quê? Israel. Não esqueça essa parte. O Deus de Israel, que te chama. Então aplauda o Senhor. Quem sou eu para dizer o contrário? Ei, preste atenção, escuta esta. E se eu estiver errado, você me perdoa. Você tem parentes distantes?
Parentes seus, talvez um primo, uma prima, um sobrinho, não sei, parentes distantes. Que eles são tão distantes que eles não conhecem você nem sequer pelo seu nome. Ah, pastor, quem é que não tem? Pois eu também tenho. Eu tenho parentes que não me conhecem, não sabem nem o meu nome. Mas eu quero lhe dizer que mesmo que eles não saibam o meu nome, Deus me conhece pelo meu nome. Você tem parentes que não conhecem você pelo seu nome. Você tem parentes, eu estou falando de pessoas da sua família. Você tem pessoas pertencentes à sua família que não te conhecem pelo teu nome. Mas a Bíblia está dizendo que Deus te conhece pelo teu nome. Você mora na rua em que você mora talvez há anos. E talvez existem pessoas que na rua em que você mora não te conhecem pelo teu nome. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo que Deus te conhece pelo teu nome. Talvez você trabalhe numa repartição, onde nessa repartição existem pessoas que também não te conhecem. Mas não se preocupe, porque a Bíblia diz que Deus te conhece pelo teu nome. Uau, isso é extraordinário, porque a Bíblia está dizendo que Deus me conhece, não por ouvir falar. Não por ouvir falar. Sabe? Não, talvez pessoas te conheçam por ouvir falar de você, mas não te conhecem de verdade. Porém a Bíblia Sagrada está dizendo que Deus te conhece pelo teu nome. Sabe o que é interessante? A Bíblia Sagrada diz, está escrito na palavra de Deus, que Deus faz menção acerca do teu nome, do meu, do nosso nome, todos os dias. Escute essa, por favor. Deus faz menção a respeito do meu, do teu, do nosso nome, todos os dias. Bem, eu acredito, não sei se é do seu tempo, mas no meu tempo eu amava isso de paixão. A coisa que eu ficava feliz era na hora da chamada. Rapaz, eu ficava tão feliz quando a professora dizia assim: bem pessoal, agora eu vou fazer a chamada. Eu só faltava saltar fogos. Mas por quê, pastor? Porque eu sabia que era 10 minutos sem precisar escrever nada da lousa. Eu ficava tão feliz porque eu sabia que era 10 minutos que iriam passar e que eu não iria precisar estar lendo absolutamente nada. Olha que coisa boa. Então ela dizia os nomes, e o meu estava lá no J, já estava no finzinho do alfabeto, aí é que eu ficava feliz mesmo, porque eu sei que ia demorar. Então quando chegava a minha vez, ela me chamava pelo nome, então eu dizia o quê? Presente, estou aqui, não estou ausente, estou aqui, ó, eis-me aqui. Mas o que mais alegrava o meu coração é quando ela esquecia de fazer a chamada. Rapaz, no outro dia eu dizia: oh meu Deus, hoje é dia. Por quê? Porque ela teria que fazer 2 chamadas. Então ela iria pegar um pouco mais de tempo. Aí é que eu ficava feliz. Por quê? Porque eu sabia que seria mais tempo sem estar escrevendo nada da lousa e sem ter que estar lendo qualquer coisa, seja lá o que fosse. Então ela fazia mais ou menos assim: bem pessoal, como vocês sabem, ontem eu esqueci de fazer a chamada. Então hoje eu vou chamar, e quem ontem esteve presente, diga presente. E quem não esteve, tá certo, por favor, você não diga, porque se você não esteve, você estava ausente, você não estava presente. Então ela tinha que fazer 2 chamadas. Então ela ia lá: fulano, presente. Estive aqui ontem também, viu, professora? Certo. Então ela botava. Chegava a minha vez do mesmo jeito. O que é interessante, você sabe o que é? É que a Bíblia Sagrada diz que assim o Senhor interage com você. Interage comigo, interage conosco. Todos os dias Ele te chama pelo teu nome. Todos os dias. Sabe, o amanhã que ainda não chegou, Ele vai chamar o teu nome. Você consegue entender isso? Você consegue internar isso dentro de você? Você consegue entender que Deus, Ele não só te trouxe a vida, mas Ele te conhece pelo teu nome. Você é uma pessoa conhecida por Deus, por isso que Ele te toma pela mão direita, por isso que Ele faz com que os teus caminhos tortuosos sejam endireitados e aplanados os teus caminhos. Por isso que Ele sabe exatamente do que você precisa. Por isso que Ele sabe exatamente em que área Ele precisa trabalhar na sua vida, para que você tenha mais confiança, para que você seja mais ousado, para que você seja mais intérprete, sabe? Por isso que o Senhor nesta noite te trouxe aqui para dizer: ei, eu te chamei pelo teu nome.
Ele te conhece pelo teu nome. E aí a Bíblia diz no versículo de número 4, rapidinho, ele diz assim, olha só o que é que ele diz, versículo 4: por amor de meu servo, mas espera ainda, como pode? Agora há pouco ele falou de Israel, está aqui escrito, antes nós acabamos de ler, aí de repente ele diz, por amor de meu servo Jacó, e de Israel, mas não são as mesmas pessoas? Jacó não é Israel? Israel não era quem era Jacó? Então olhe para cá e eu termino. Preste bem atenção. Você precisa tirar esse fardo de culpa. Sabe, enquanto você não conseguir entender isso, você não vai conseguir se reerguer em nenhuma área da sua vida. Então a Bíblia está dizendo, por amor de meu servo Jacó. Mas eu perguntaria, Deus, como pode o Senhor amar um homem desse? Como o Senhor pode amar um homem desse? Então eu vou engrossar o caldo, porque a minha Bíblia diz que no dia em que Deus se revelou-se a Moisés na sarça ardendo em fogo, Deus falou para Moisés, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Pela primeira vez Deus vai mencionar o nome Jacó. Mas como ele pode falar para Moisés que ele é o Deus de Jacó, se ele mesmo já tinha dito no livro de Gênesis, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó, pois a partir de hoje tu não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Então eu faria outra pergunta para Deus, Deus, espera ainda, tudo bem, eu aceito que o Senhor me diga que o Senhor é o Deus de Abraão, porque Abraão com 72 anos creu na sua palavra e saiu do Ur dos Caldeus para uma terra em que ele mesmo com seus olhos ainda não tinha visto. Isso foi-lhe imputado por fé. Sim, tudo bem, eu aceito o Senhor falar que é o Deus de Abraão, porque o Senhor o chamou de meu amigo. Tudo bem, eu aceito o Senhor falar que é o Deus de Isaque, porque Isaque creu no Senhor quando a terra estava esturricada, quando não havia chuva, e ele queria descer para o Egito, e o Senhor disse, não desças ao Egito, mas semeia nessa terra, e eu a ti te darei. E ele então olhou para a terra seca, terra esturricada, olhou para cima, não havia chuva nem orvalho, mas ele lançou a semente. A Bíblia diz que naquele ano ele colheu 1 por 100, 100 por 1. Então eu aceito, mas como pode o Senhor dizer que é o Deus de Jacó? Porque Jacó é um enganador, usurpador, mentiroso, trapaceiro. E aí ele no meu coração diz, pois é isso que as pessoas não entendem. Elas pensam que eu sou o Deus dos perfeitos. Elas pensam que eu sou o Deus dos perfeitos, dos que não cometem erros na vida, dos que já nascem acertados e consertados. Não, eu posso sim ser o Deus dos que procuram viver uma vida direita, mas eu também sou o Deus daqueles que de alguma forma fizeram seus caminhos tortuosos, para que eu então os pegue pela mão, e então eu os possa conduzi-los e endireitar os seus caminhos tortuosos. Ei! Eu não sei você, mas de Jacó todos nós temos um pouco. Eu não sei você, mas você está olhando aqui para um Jacó. Eu não sei se você está entendendo. De Jacó todos nós temos um pouco. Quem nunca errou, quem nunca passou a mão pelos pés, quem nunca levantou um falso, quem aqui nunca denunciou ou acusou, quem nunca aqui de alguma forma não fez alguma coisa errada, mas não é por conta disso que Deus vai dizer que você não vale nada, que você não presta, que você é um caso sem jeito. Não, pelo contrário, Ele é o Deus sim de Abraão, sim, Ele é o Deus dos que é aquele tomado pela fé, Ele é o Deus do Isaque, aquele que olha para a terra seca, esturricada, ainda assim crê que Deus pode fazer com que aquela terra produza pela semente que foi plantada. Mas Ele também é o Deus dos imperfeitos, que ainda sendo imperfeito, crer que este Deus é Deus poderoso, para que a madeira, ainda que sendo torta como for, possa tornar um lindo e belo móvel como esse que você está vendo aqui. Existem Jacós aqui, se existe, dão glória a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo. Deus é contigo. Eu te chamei, meu eleito, Ele te elegeu.
Eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome. Existem coisas em você que só Deus conhece, que só Deus sabe, ainda que não me conhecesses. Então, ainda que você não me conhecesse, não tem problema, ainda assim, eu me revelei a você. Eu me deixei ser conhecido por você. Por isso, levanta essa cabeça. Levanta a cabeça. Vamos deixar de olhar para o passado. Já passou. Eu quero lhe dar uma sentença. Quem recebe? É boa, não é ruim não. Eu quero lhe dar uma sentença. Quem recebe? Ok. Eu estava aqui no meu lugar secreto de oração, e o meu amigo Espírito Santo disse assim para mim: os problemas que vieram no mês de setembro, no mês de outubro terão solução. Você conseguiu entender? Então deixe de olhar para os problemas que nasceram no mês de setembro e deixe de encará-los como problemas e comece a criar uma expectativa dentro de você. Ora, se os problemas surgiram, nasceram no mês de setembro, então eles serão resolvidos no mês de outubro. E quantos que ele diga glória a Deus? E aplauda o Senhor bem forte então. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.